Está começando mais um programa Sem Ponto, uma realização da CUT do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindibancários Porto Alegre. Eu sou o jornalista Guilherme Oliveira e hoje, aqui comigo no Estúdio Hall, Helenir Schurer, presidente do CEPER Sindicato. Tudo bem, Helenir? Tudo bom, Guilherme? É um prazer estar aqui no Sem Ponto. Obrigado. Sofia Cavedon, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Muito prazer te ter aqui também, Sofia. Para mim é uma honra participar desse debate com a presidenta do CEPER Sindicato, Helenir, e um espaço tão valoroso que a CUT mantém, nossa Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, hoje o nosso tema de debate é reforma do IP Saúde. E agora? Saiu na 0 hora, logo depois da votação, né? Na coluna da Rosane de Oliveira, sobre a questão da manifestação que ocorreu ontem, né? Então, de acordo com a Rosane, do ponto de vista prático, a manifestação dos servidores surtiu pouco efeito. Pelo contrário, mesmo deputados que ainda queriam mudanças no texto ficaram incomodados com o bloqueio do acesso ao parlamento. Helenir, como é que tu avalias essa manifestação dos servidores que ocorreu nesta terça-feira e a opinião aí da nossa colunista aqui do Pasquim Gaúcho? Bom, primeiro, a gente chama a Rosane de diário oficial do Leite, né? Porque é incrível o que a Rosane diz, logo o Leite vem e diz atrás também a mesma coisa. Mas é importante que a sociedade saiba que os CEPERs e os servidores públicos procuraram diálogo com o governo, tivemos reunião, apresentamos os problemas e nada aconteceu. Solicitamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, foi feita a audiência, os deputados estavam lá, assim como o governo, novamente colocamos todas as nossas preocupações e absolutamente nada aconteceu. A base do governo, infelizmente, ela esquece que representa a população gaúcha e hoje a gente pode afirmar que ela representa mais os interesses do partido do que realmente a população gaúcha. Ontem foi triste, porque nós temos dentro da Assembleia, e eu gosto sempre de dizer, porque tem gente que diz, a política é tudo igual. A grande mídia, inclusive no Brasil, tenta demonizar a política, né? Não, a política não é toda igual. Nós temos dentro da Assembleia Legislativa, eu acho que foi uma resposta em relação à última Assembleia, do último governo Leite, a gente mandou alguns para casa. E trouxe uma representação maior da esquerda, mas que não é maioria. Então, a base do governo aliada, hoje a gente pode contar no mínimo 30, mas mesmo aqueles que apresentaram uma proposta falaciosa, porque, gente, tentar nos enganar depois de tanto tempo na estrada não é fácil. Apresentar uma proposta e a bancada votou junto com o governo. Né? Então, demonstrando realmente que há uma unidade na política do governo. Neoliberal, para o mercado, não tem políticas públicas, e isso ficou explicitado muito firme ontem na Assembleia Legislativa. E o que nós fizemos foi o último ato, de tentar realmente dizer, segure mais uma semana, queremos conversar mais. E daí, eu tenho certeza que a Sofia, que os deputados que são oposição hoje, ficaram muito incomodados de entrar pela porta do lado da Assembleia Legislativa, costeado pelo choque. E pior, Guilherme, não teve nenhuma resistência. Quando chegaram, abriram, o nosso povo saiu e entraram. Então, infelizmente, perdeu a democracia, apesar de dizerem que eram atos antidemocráticos. Antidemocrático é quem faz um projeto que atinge profundamente as pessoas mais idosas desse país e põe o 62 para evitar uma discussão mais ampla. Isso, para mim, é antidemocrático. Pois é, Sofia, até o nosso vice-governador Gabriel Souza chamou os manifestantes fascistas, né? Fazendo referência ao Mussolini, né? Como é que tu viu ontem a manifestação dos servidores e o comportamento do governo, inclusive em palavras como essa do Gabriel Souza? Olha só, o governo ele tenta fugir do verdadeiro debate. Então, ontem, diante do apelo de uma nova mediação com o governo, de mais tempo para dialogar, um apelo, nós entendemos esse apelo de, na maioria, pessoas idosas, não é, Helenir, que estavam nas portas da Assembleia como
Não votem, porque isso vai fazer muito mal às nossas vidas, a muitas famílias, né? O IP responde por 1 milhão de pessoas. Eu gosto de fazer essa referência, comparando com todos os demais planos privados, com os outros planos privados, são 2 milhões de pessoas. E no SUS, 8 milhões de pessoas. Olha a força do IP. Isso vai fazer mal, eles pediam, queremos reabrir o diálogo. E é óbvio que eles iam usar isso como ato antidemocrático, eles que são os golpistas, a grande maioria golpistas verdadeiros, né? E nós tentamos, durante toda a manhã, tensionar, nós ficamos em reunião lá dentro do memorial, tensionar para que a Assembleia cumprisse o seu papel, que o seu papel não é simplesmente votar, ser uma ponta, um braço do governo, que infelizmente é o que aconteceu. Porque a Assembleia fez uma audiência pública completamente controlada, com as 4 comissões juntas, pelo governo, um monte de tempo o governo apresentando, e não incorporou absolutamente nada do que as entidades falaram. Então, a Assembleia faz de conta que é democrático o processo, nenhuma mudança aconteceu nesse período, a não ser desde o primeiro, estabelecer um teto que significa 287% de aumento do percentual, quer dizer, um escandaloso teto para os menores e uma redução para os maiores salários. Então, a Assembleia se negou mais uma vez no dia de ontem, de manhã, a maioria, porque eu deixei muito claro, inclusive, lá no caminhão de som, que foi possibilitado que falássemos para aquela base, que o PT, o PSOL e o PCdoB foram as únicas 3 bancadas que insistiram com o governo. Primeiro, não abrir a força à Assembleia. Segundo, com o governo não, com o governo da Assembleia, com a mesa, né? Porque segundo, que fizéssemos um apelo ao Eduardo Leite para que retirasse a urgência, o 62, e reabrisse o diálogo. E todas as outras bancadas, todas, algumas inclusive que estavam conosco antes, como o PDT, disseram, não, senhores, nós temos que entrar na Assembleia, nós temos que votar, já tem um processo de diálogo, e se negaram, como o presidente se negou, a discutir na mesa diretora o conteúdo. Só queriam discutir como votariam. Então, assim, o governo, em síntese, o governo destrói as finanças do Estado e cobra do funcionalismo. O governo destrói o Instituto de Previdência, melhor dizendo, de saúde, porque a Previdência também ele está botando a mão, e quer mais de quem já perdeu tudo. Esse é um modelo desastroso para o Rio Grande, que ontem eles levaram adiante, de 36 votos a 16, conosco tentando aí representar a voz de todos que pediam mais diálogo e dos que serão impactados com essa medida. Acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também assistem para entender, né? Como é que vai ficar o IP a partir de agora, o IP Saúde, Elenir? Bom, antes de dizer como vai ficar, muitos colegas nossos assistiram ontem pelo YouTube, a TV Assembleia, e eu não posso deixar de dizer aqui, Guilherme, as inverdades que foram ditas naquele microfone. Primeiro, de dizer que os partidos de oposição mentem sobre a questão do IP. Não foram os partidos de oposição que mentem. Todo o questionamento hoje foi um estudo que nós fizemos através do DIESE e um estudo que nós fizemos também sobre o que nós conhecemos com os nossos conselheiros dentro do IP. Então, mentem aqueles, por exemplo, de dizer que se o governo pagasse o que deve, não resolveria o problema. É mentira. São 356,6 milhões só em RPV e precatórios que ele deve, e mais 326 milhões só na coparticipação, na parte do governo, da patronal dos pensionistas. Só que é quase 600 milhões. Aliás, mais de 600 milhões. E onde é que foi parar esse dinheiro, Elenir? Olha, é o seguinte, o governo fez o seguinte, junto com todos os que aprovaram, a seguinte lógica. Eu devo, não quero pagar, e vou chamar o funcionalismo para pagar. E mais, os que menos ganham podem descontar até 12%. Agora, gente, aqueles jovens de 38 anos, que ganham 30 mil, não vamos judiar do guri, vão cobrar só 1,26. Então, primeira mentira do governo. Do Eduardo Leite. Exato. Mas ele não está no IP, né?
Saúde. Não, ele estava, mas agora na lei ele não pode estar mais nem o Gabriel, porque a gente fez a denúncia. Ele recebia 1.090, aliás, pagava 1.099 e baixaria para 380. Como a gente bateu muito nisso, ele botou na lei que ele não pode mais. É pior, então ele não quer ajudar com nada. Tá? Quando ainda ia ganhar, ele estava dentro. Agora não quer ajudar com mais nada. Mas veja bem, quando o governo e os deputados que dizem que mentem, eles não, em momento nenhum, eles disseram, gente, 3,6 não é para todo mundo. 3,6 é a média. Se tu ganha pouco e tem um marido com mais de 59, tu vai pagar 12. Agora, quem é jovem e ganha muito, gente, nós temos gente que vai pagar 1% do seu salário. Nem sequer os 3,6. Esta é a verdade. Agora, eu fico triste de saber que tem pessoas que votam nesses deputados que não ficam nem vermelhos em mentir descaradamente. Só que nós estudamos o projeto, nossas pesquisas não é aleatória, a gente vai lá no site da Fazenda, a gente vai lá no portal da Transparência, porque é assim que o Diese trabalha. A gente tem um nome a zelar de uma entidade, que é o CEPERS, portanto, a gente jamais inventaria números. Então, eu quero dizer, tudo aquilo que o CEPERS diz e as bancadas da esquerda têm reproduzido é realmente o que está acontecendo. E mais, Guilherme, hoje já começamos a receber muitos colegas nossos. A grande pergunta é, como a gente faz para sair do IP? E isso nós vamos cobrar. A saúde pública do Estado vai entrar em colapso, porque o SUS não vai aguentar todos nós no SUS. E este colapso tem nome. Agora não pode mais ser Leite, né? Mas é o menino de 38 anos, Eduardo Leite, destruidor da saúde do Estado. O novo IP, primeiro, assim, é importante frisar aqui que eles se negam a concordar com o diagnóstico. Então, em termos de saúde, se tu não acerta o diagnóstico, tu não acerta a cura, né? Então, o governo se nega a reconhecer que foi o arroxo salarial. O arroxo salarial, em mais de 60% da inflação, a maioria dos funcionários recebeu 6%. O IP teve reduzido a sua receita brutalmente, assumindo uma inflação da saúde, que é maior que 62%. Então, 8 anos de arroxo salarial é que está quebrando o IP. E mais esses valores que a Elenir referiu muito bem, que o governo, perguntasse, né, Guilherme, onde colocou? O governo se apropriou. O governo simplesmente descontou do que ele pagou de precatórios a parte do IP e ficou para ele, no caixa único. Simplesmente retomou 400 imóveis. Eu, como mãe e como avó, eu sempre disse para os meus filhos e para os meus netos, quando tu pega o que não é teu, tem nome, né? Exatamente. Exatamente. Então, o governo se apropriou de recursos do IP, o governo se apropriou dos imóveis do IP, quando o Sartori dividiu o IP Saúde e Previdência, 400 imóveis foram para a Secretaria de Administração, então, que eram do IP, vieram para o governo. O governo tem a tarefa, a responsabilidade dos recursos referentes a esses imóveis passar para o IP e resolveria as dívidas do IP. Então, o governo ele quebra o IP propositalmente, fazendo liquidez. Eduardo Leite ele tenta resolver a crise financeira na qual ele colocou o Estado. E ele mente, né? Todo o primeiro governo, o resultado do primeiro governo é que ele equilibrou as contas, que ele virou a página. Então, ele precisa manter essa mentira. Como é que ele mantém essa mentira? Fez uma raspagem no tacho semana passada, há 15 dias, pegou contabilmente valores de todos os poderes, e a Assembleia também ajudou, para ele equilibrar o tema do limite da responsabilidade fiscal. Olhem só, ele assinou o regime de recuperação fiscal e está com problemas seríssimos agora de responsabilidade fiscal, porque ele assumiu aquela dívida que nós dizíamos não assume porque ela é uma dívida já paga. Ele passou a pagar, a partir desse ano, 2,5 bilhões de dívida, a retomada do pagamento da dívida, depois de não pagar 4 anos, e comprometendo o Estado do Rio Grande do Sul inteiro. E ele precisa, no primeiro governo, como é que ele equilibrou as contas? Vendendo a CE. Qual é o equilíbrio das contas agora? E arrochando servidores, claro, é dos servidores, né? Reduzindo o custo com os servidores. No segundo governo, ele precisa vender a Corsã, ele está contando com essa receita da Corsã, que nós estamos bravamente
funcionários, assembleia, lutando para segurar, e ele manteve o sigilo, que é esse o dinheiro que ele vai fazer liquidez e vai fazer obra para a sua candidatura à presidência. Então, assim, ele está quebrando o Estado está desequilibrado. Então, o IP ele está resolvendo como? Cobrando mais dos servidores e servidoras, que a Eleni já falou muito bem, vão sair do IP. Então, esse diagnóstico, como ele não assume esse diagnóstico, a receita, a solução, ela vai ter perna muito curta. Porque se ele continuar, e ontem afirmaram, porque nós apresentamos um substitutivo, a bancada do PT apresentou um substitutivo dizendo o seguinte: se o governo der 10% de reajuste, dá para aumentar a alíquota de 3,1 para 4,1. Resolvido 750 milhões. E duvido que a categoria não toparia, porque ela recebendo 10% de reajuste, 1% ela dá para o IP. E resolveria. Só que, sabe o que afirmaram os deputados da base? Não tem como dar reajuste. Eu disse, mas vocês não vão, de novo, esse ano, dar nenhum reajuste da inflação para o funcionalismo? Então, essa é a lógica. Eles vão continuar arrochando o servidor. Então, o IP, logo, vai ser pouco. Daqui a 2 anos. Exato. E eles mesmos preveem no projeto. Pensa. Né? Sim, é escandaloso. É só uma solução para este governo, para esta mentira continuada, para essa fake news continuada. E colocando assim, olha, muitas pessoas idosas dizendo: eu só estou no Estado, é só o que nós temos de bom ainda no Estado, porque os salários são todos comprometidos com empréstimo, com comida, com isso, com aquilo. Nós só temos de bom é o IP. Porque o IP nos salva, claro, tu vai fazer uma cirurgia, mesmo tu tendo que comprometer como é que chama? A ter que pagar a anestesia. Ainda assim, o IP, as diárias de hospital, uma cirurgia, é algo muito caro que funcionários públicos não podem pagar. Então, assim, é muito grave o que o Eduardo Leite fez, e a Assembleia homologou, e principalmente o que significa, dentro dessa lógica dele esconder o desequilíbrio fiscal que ele está promovendo no estado do Rio Grande do Sul e sempre cobrando dos mesmos, os funcionários e as funcionárias estaduais. E o absurdo não termina, né? A Eleni, quando chegou aqui no Estúdio Hall, na Rua da Ladeira, perto da Praça da Matriz, aqui, comentava que corre o risco agora de ser presa, né? Porque os deputados Felipe Camusato, do Novo, o Capitão Martim, do Republicanos, e o Cláudio Banchieri, do Podemos, estão buscando apoio para uma CPI, né? Uma CPI para investigar os servidores que fizeram o bloqueio ali das entradas da Assembleia. Queria escutar um pouco vocês quanto a isso, se tem como prosperar e de que maneira também, né, não podemos brincar, já estão sendo tomadas medidas quanto a isso, né? Bem, hoje de manhã nós já conversamos com o nosso jurídico. Não é que a gente tenha medo da CPI, porque foi um ato de resistência. Quando os deputados resolveram realmente entrar, me provem que teve qualquer ataque aos deputados para impedir que eles entrassem. Foi uma demonstração que nós não aceitávamos aquele projeto, né? E nós vamos aguardar com a consciência muito tranquila. Eu acho que estão querendo aqueles que talvez aplaudiram muito o 8 de janeiro em Brasília, estão querendo comparar um ato das categorias que serão massacradas através de um projeto, né, com aquele crime que aconteceu em Brasília. Não teve nenhuma atividade agressiva, não atacamos nada, absolutamente nada todo. Tu vai ver a Assembleia, nenhuma depredação. Nenhuma pichação. Aliás, eu vou dizer assim, nós tínhamos lá professoras com 87 anos, professoras com quase 90. Nós tínhamos o público, para quem olhou, o público que tinha lá, a ampla maioria, eram pessoas com mais de 70 anos. Então, eu não sei... Eram os aposentados que mais vão ser penalizados pela reforma. Porque, inclusive, hoje com o jurídico eu estava conversando, Guilherme, há uma lei no Brasil que proíbe diminuição de salário. Tu sabia que nós temos diversos professores e funcionários, se pegarem o seu contra-cheque de 2014, hoje ganham bem menos do que ganhavam. Estava falando hoje de nós começarmos a discutir isso,
Porque é uma forma de tu diminuir o salário, escondendo que está diminuindo. Porque, vejam bem, nós temos aposentadas que perderam 14% da Previdência e agora vão perder mais 12%. Mas quando foi para ganhar os reajustes de 32%, ganharam 0%, porque o governo pegou dos nossos triênios dentro do nosso próprio contra-cheque. Quando era para ganhar os 9,45%, ganharam 0%, porque o governo pegou no nosso contra-cheque dos nossos triênios. Quer dizer, 0% de reajuste e diminui 26%. Nós estamos trabalhando um pouco em cima dessa ideia, porque não dá para a gente aceitar que, mais uma vez, o governo descumpra a lei e tente maquiar esta forma de descumprimento da lei. Além de não cumprir a Constituição, que a revisão geral tem que ser anual. E mais uma coisa, a Sofia falando agora, me lembrando, 1.700 no ano passado, o ano retrasado, não lembro bem, porque ia arrumar todas as escolas. A gente voltou, fez uma nova caravana, quando a gente denunciou, estavam todas iguais. Agora, esse ano, ele vai botar não sei quantos milhões, que está dizendo, novamente para arrumar as escolas. Eu estou com medo de chegar nas escolas agora, fazer uma nova caravana e ver escolas suecas no Brasil, porque é muito dinheiro que está sendo investido. E, infelizmente, a gente passa lá, nada mudou. Agora, com essa... Não aparece, né? Com esse Tá desastre... tudo na propaganda da TV. Ah, não, propaganda... Aliás, para fazer propaganda, caríssimo. Tu pega escolas no estado do Rio Grande do Sul, que a comunidade mantém há muitos anos, são maravilhosas. Agora, tem escolas que caiu. Nós temos escola, e não vamos longe, aqui no Partenon, uma escola que todo um pavilhão está apodrecendo. Sem luz, tu não consegue entrar porque o cheiro do mofo é muito forte, mas eles não enxergam. Agora, na propaganda está tudo maravilhoso. Aliás, Eduardo Leite, além de ser o inimigo número 1 do servidor, eu acho que é um dos grandes mentirosos, deveria ir lá para aquela cidade, né, que tem o concurso da mentira. Eu acho que com essa das escolas ele tirar o primeiro prêmio. Sofia, são necessárias 19 assinaturas, né, para instalar então essa CPI para investigar a Helenir, os demais dirigentes sindicais e servidores que fizeram a manifestação ontem, bloqueando as entradas ali da Assembleia. Tu achas que prospera isso? Eu não acredito, porque não há um fato que possa ser objeto de investigação, porque eram fatos claros, pessoas sentadas na frente, ou de braços dados na frente, que não ofereceram resistência, tanto que quando a base quis entrar, não precisou usar gás lacrimogênio, nem nada, nem cavalaria, nem nada. Foi afastar um pouquinho para o lado e eles entraram. Aliás, nós não entramos nesse mesmo momento, porque jamais aceitaríamos entrar à força. Entramos à tarde, quando a nova reunião da mesa foi constituída para dizer lá na mesa que nós queríamos que os servidores estivessem nas galerias. Veja, então essa CPI, eles vão passar ridículo se propuserem isso. Nós temos tantas tarefas para cumprir ali no parlamento, principalmente, como diz a Helenir, fiscalizar, como nós estamos hoje com monitoramento das obras online na página da Assembleia. E isso está nos dando condição de mostrar como eles estão tentando enrolar o povo em relação a essas propagandas da lição de casa, porque eles apresentaram as primeiras 176, que assim, sem elas não começava ano letivo. Aí agora as 245 não são as mesmas. Tem umas 14 que são as mesmas. E no nosso, terça-feira nós vamos apresentar esse balanço na Comissão de Educação mais uma vez. E no nosso monitoramento nós temos muitas escolas em péssimas condições, como disse a Helenir, e como a Luciana de Abreu aqui, chovendo dentro aqui, Porto Alegre, chovendo dentro que não está nenhum dos dois relatórios. Eduardo Leite está botando escolas exatamente que a comunidade cuidou e que é bem facilzinho de arrumar alguma coisa para depois ir mostrando inauguração. Então, assim, é tudo para iludir, para enganar. Tinha que ter algum órgão que nos ajudasse a controlar o uso de dinheiro público para fazer mentiras parecerem verdades. Agora, na Assembleia, nós vamos acompanhar muito de perto o que vai acontecer, as consequências da votação do IP. Porque o IP, eu disse ontem à tribuna, na primeira fala, vocês estão rompendo com a paridade e a solidariedade. Porque o IP só é possível ser, assim, acessível a quem ganha salários baixos, como 14 mil funcionários de escola, são 12 de escola, 14 no geral, que ganham menos que o mínimo regional.
Por que ele é um plano acessível, que tu pode ter hospitalização, que tu pode fazer o parto, que tu pode fazer uma cirurgia, que tu pode ter consulta, para estes que ganham tão poucos? Tão pouco. Imagina, se fosse pagar uma Unimed, tu ia pagar um horror. Se fosse pagar... Por que ele é acessível? Porque ele é solidário. Porque ele é um plano pensado assim, olha, o servidor fica 30 anos no IP. 30, 40, depois aposentado. Então, quando ele é jovem, ele usa muito pouco, ele paga a mesma coisa quando ele é idoso. Porque daí lá... Eu sou do IP, eu contribuo já há 30 anos. Então, bom, usei muito pouco. Talvez agora, a partir dos 60 anos, eu vou usar um pouco mais. Mas eu já colaborei, eu já fui solidária com os idosos de então. E agora, os jovens são solidários comigo. O que eles fizeram isso? O que eles fizeram ontem? Romperam com isso. Eles estão diminuindo o valor dos jovens e aumentando o valor dos idosos, que é a lógica do plano privado. No plano privado, tu fica 5 anos, 10 anos. Eles não têm garantia desse tempo longo. No plano privado, eles precisam cobrar mais de quem é idoso. É assim no plano privado. Então, tu é idoso, tu paga horrores no plano privado. Agora, no plano público, os funcionários que ganham pouco não ficarão. Porque agora eles vão pagar quanto mesmo? Quando o seu salário já diminuiu. Então, esta solidariedade geracional foi rompida ontem. A paridade foi rompida ontem. O que é a paridade? É o governo, a mantenedora, o patrão, paga o mesmo valor que o funcionário. Até ouvi uma besteira tão grande ontem, porque tinha acho que era o deputado Tiago, que comparava, a paridade não foi quebrada. E daí ele comparava, todo mundo vai pagar 3,6, você quer isso? E daí eu fiquei apavorada, ele não leu o projeto. Ele não entendeu. Porque, gente, então assim, o governo hoje paga igual. E, vai dizer, mas será que isso é justo? Já vou dizer por que é justo. O que vai acontecer agora é que nós vamos ter até 287% de mudança no funcionalismo para o funcionário e para o governo 14%. De aumento da sua contribuição. 14%. Olha a diferença. Olha a diferença. Ou seja, o governo, Eduardo Leite, não só está cobrindo o déficit que é dele, é ele que deve para o IP, com os funcionários, mais do que isso, ele está se desobrigando. A parte do governo é menor e vai ficando menor. Então, isso é muito grave quando, Helenir, lembra-se, fizemos uma emenda nesse sentido, que não deixaram nem avaliar, os poderes e órgãos, eles dão auxílio saúde. O Tribunal de Contas, Ministério Público, dão auxílio saúde aos servidores. Sabe quanto é num mês esse auxílio saúde de todos esses poderes? 10 milhões. E esses funcionários que recebem auxílio saúde, eles podem pegar o plano que quiserem. Plano de saúde que quiserem. Sei lá, Unimed, qualquer um plano de saúde. E é dinheiro público que paga esse plano de saúde. Inclusive, se o custo do plano de saúde é menor do que o valor subsidiado, eles podem reembolsar-se de uma assistência odontológica. Olha o tratamento desigual dos funcionários do executivo, que o poder sequer vai cobrir a mesma coisa, enquanto que os poderes estão cobrindo todo. Quem é do Tribunal de Contas, Ministério Público, tem toda a cobertura do plano de saúde e não gasta nada com a sua saúde. Mas são os mesmos funcionários, a mesma origem de dinheiro. Porque os salários deles são baixos, né? É doído demais. É doído demais. Aí nós fizemos uma emenda que foi sugerida, inclusive, para o Sindicato dos Servidores da Assembleia, que só a Assembleia não tem esse auxílio saúde, como eles querem, eles estão propondo. E nós apresentamos essa emenda, as 3 bancadas, que é o seguinte: só recebe auxílio saúde quem for vinculado ao IP. Dos outros órgãos. Nós pegaríamos 10 milhões por mês. O governo sequer quis avaliar isso. Por que o governo não quis avaliar isso? Uma baita proposta. Uma baita proposta. É um dinheiro que já é comprometido com o plano de saúde e ia entrar no IP 10 milhões por mês. Não quiseram nem avaliar, derrubaram no primeiro requerimento. Então, é muito bom dizer que eles romperam com a paridade, com a solidariedade. Então, os menores salários e mais velhos não vão suportar pagar o IP. Mas, Sofia, isso... Nós dissemos à mesa para o governo que esse projeto encaminharia o IP para privatização. E a reação foi muito estranha. Tu sabe, não sei se tu não tem ainda bebê, mas tu já teve filhos pequenos. Sabe a criança, quando está fazendo uma arte e a mãe pega? A reação do governo foi igual. Quando a gente falou, eles ficaram muito nervosos. Disseram, não repita mais isso.
Só que é isso, Sofia. Eu cada vez fico mais convencida que é privatização, não dizendo que privatiza. Por exemplo, não se privatizou o EJA no Estado. Mas o que se fez? Diminuiu tanto a oferta que daí as empresas privadas oferecem. Quer dizer, tu tem 5 EJAs dos 30 que tu tinhas, faltou em alguns espaços, entra lá uma empresa por R$ 59 tu faz o EJA. Então, é aquela privatização disfarçada, é tu diminuir o salário disfarçado. Eu acho que nós temos um coringa de governador disfarçado. Lenir, o que vai acontecer é que vai diminuir muito quem vai ficar no IP. E Claro aí que vai. o IP ganha em escala. Isso também é uma avaliação que veio deles mesmo numa das reuniões. Na verdade, os hospitais, os médicos, eles ganham, mesmo que eles ganhem pouco, como a escala é grande, a quantidade é grande, isso faz girar e garante... Bom, são 600 prestadores de serviço que têm vinculação com o IP. Com o IP. Então, imaginem o que significa a redução dos associados ao IP. Os que ficarão são os que acham que o custo-benefício é bom, serão os salários mais altos, porque diminuiu o valor, o percentual, e quem pode pagar. E o IP com menos gente, menos recursos, ele certamente, logo ali, vai vir alternativas de atender, claro, quem não é o objeto, o princípio, né, que conquistou o plano de saúde, que são os servidoras em especial, os menos aquinhoados. É muito triste. A gente saiu muito triste, assim como muita gente saiu desesperançada ontem da praça, os que estavam acompanhando no YouTube, e a gente fica muito triste com a irresponsabilidade dos deputados e deputadas, mas em especial esse governo, porque esse governo não tem nenhuma empatia, é zero empatia. A frieza desse governador que discursa e que desfila solidariedade com a operação, com os tais dos remédios amargos que ele nunca toma. Quem toma são os funcionários, que é o que eles dizem. Precisa remédio amargo. Não é remédio e não é o servidor, não são os servidores que têm que pagar essa conta. A gente vê o Eduardo Leite muito pelos Estados Unidos, né? O que parece é que ele está querendo transformar o nosso estado nos Estados Unidos, onde tu tem que pagar tudo, né? Uhum. A gente começou o programa falando sobre a Rosane de Oliveira, ali na Zero Hora, e ela, em outra feita, ridicularizou a proposta dos servidores, que seria o reajuste, né? Mas isso está fora de cogitação, porque se criou um discurso a partir da questão do regime de recuperação fiscal que não se pode dar reajuste, então parece uma coisa assim, demonizaram o reajuste, né? O servidor é um marajá, ganha muito bem, o pessoal da iniciativa privada não tem nem a reposição da inflação, então o servidor, o que ele quer com reajuste, né? E nesse sentido eu queria escutar vocês, porque Helenir, Sofia, vocês são duas lideranças e muitas pessoas seguiam e tem como referência o que vocês falam, né? E depois de uma batalha como a de ontem, que a gente perdeu, fica, e agora, né? E até o nome do nosso programa, né? Esse, Reforma do IP. E agora? O reajuste? O que pode ser a solução? Qual é a alternativa? Qual o caminho que o servidor que está nos assistindo pode percorrer para que a gente saia desse buraco? Existe esperança? Eu quero lembrar até a palavra que ela usou. Disse assim, a proposta que nós dizíamos do reajuste, essa é uma proposta simplista. Mas eu queria perguntar para a Rosane, que eu não consegui falar com ela, tem uma proposta mais simplista do que tu chamar alguém que não fez a dívida pagar a conta? Quer coisa mais simplista que isso? Né? Então, não é uma proposta simplista. Está dentro da frente a FOSEF, que são os fiscais da Fazenda. Na mesa com o governo, nós já dissemos, aliás, os fiscais disseram, olha, em agosto já sai do prudencial, é possível ter reajuste. E foi engraçado, porque daí a secretária da Fazenda disse, como é que tu pode afirmar isso? Eu disse, eu sou fiscal da Fazenda. Né? Porque é alguém que está por dentro de toda a questão orçamentária do Estado. Nós já decidimos ontem em Assembleia Geral, continuaremos unificados, todos os servidores, e agora a pauta é reposição salarial. Nós vamos começar a percorrer todo o Estado, hoje já sai nas nossas redes a carinha dos maestros, porque o que aconteceu ontem, o baile que aconteceu em nós ontem tinha maestro,
que é o Leite e e o vice-governador Gabriel Souza, e toda a orquestra, né, que nos tirou o direito. Então, hoje, nas nossas redes, todos os servidores, todos os usuários do IP podem olhar de quem cometeu esse crime, não somente contra os servidores públicos. Eu gosto muito de reafirmar isso e me cobra no futuro, Guilherme. Este crime foi feito contra a população mais necessitada do Estado. Porque nós vamos sair do IP, nós não vamos para nenhum plano privado, nós vamos ir para o SUS. E quero chamar a atenção, porque nós temos um governador no Estado que votou no Bolsonaro em 2018, que a gente não sabe quem ele votou, mas eu fico muito preocupada, porque os movimentos que ele faz é se juntar com o Tarcísio, bolsonarista, ou com o Zema, bolsonarista, para se lançar candidato do Brasil. Vamos só lembrar, em 2018, antes da pandemia, 2018, qual era a posição do Bolsonaro em relação ao SUS? Privatização. Só não foi privatizado o SUS no Brasil porque veio a pandemia. E graças a Deus que não tinham feito, porque senão nós teríamos perdido muito mais de 1 milhão de pessoas. Quem fez aqui isso com o SUS, qual é a nossa garantia? Pode jurar de pé junto, a não ser que alguém ainda seja enganado. Que também nós não teremos o fim do SUS com ele presidente. Então, a nossa luta agora é duas: reajuste salarial e chamar a atenção da população. Quem é Eduardo Leite e o perigo que se corre se esse rapaz quiser ser presidente. E a minha parte eu farei. Nós já estamos enviando todas as informações para a nossa confederação e para todos os sindicatos de professores do Brasil. Ninguém pode se deixar enganar. E eu me sinto numa obrigação de poder dizer que estou vivenciando aqui para todo o restante do Brasil. Pode ter nos enganado em 2018. A mim não, mas muita gente se enganou. Agora eu me sinto com essa responsabilidade de dizer para que as pessoas não se enganem. Porque a carinha é bonita, o discurso é bonito e a proteção da grande mídia também, a blindagem, né, Sofia, é maravilhosa. Não, eu acho que a única esperança é a luta, é isso mesmo. Tu fazias referência ao Pasquinho no início do podcast, eu diria que o órgão oficial aqui do governo é um anti-Pasquim, né? Mas é uma boa analogia, porque o Pasquim foi um jornal de resistência, né? Num períodos mais duros de lutar. Nós tivemos jovens que foram mortos, exilados, nós tivemos luta armada, nós tivemos sequestros, nós tivemos muita luta aqui para a gente viver a democracia hoje, né? E hoje a ditadura da comunicação mantém de pé enganadores como Eduardo Leite, porque ele é um ilusionista. Ele faz uma coisa e apresenta outra. O Estado do Rio Grande do Sul, nos 4 anos dele, decresceu 1,8%. O PIB foi negativo. Não adianta ele dizer que foi a estiagem, foi a pandemia, porque o Brasil cresceu nesse período 6%. Então, o modelo dele não faz bem para o Estado, não é só para os servidores e servidoras estaduais. Então, nós vamos seguir demonstrando, nós vamos seguir mostrando as contradições, mostrando os desmontes, porque são as escolas, espaços físicos das escolas, é a falta de concurso, é os contratos precários, é terceirização na educação, é a falta de política pública direto para a população do campo, da cidade. Enfim, eles têm muito a explicar e nós vamos continuar trabalhando nesse desgaste. Agora, tem um tema. Nós fizemos uma audiência pública, a Eleni participou, os mesmos servidores, há um mês atrás, sobre o tema aposentados e o impacto sobre os aposentados e aposentadas, porque é o aumento da alíquota da Previdência, a retirada de direitos de aposentadoria, agora a saúde, né? Descobrir a saúde, que é a questão central de quem se aposenta. Então, tem um debate que nós precisamos fazer. Essa semana houve um manifesto pela redução dos juros. Hoje, nesse dia que nós gravamos o podcast, a reunião do Copom e a expectativa é que não baixe o juro nesse país. É um escândalo o rentismo nesse país. Então, nós temos ao lado da luta paroquial, né? E hoje de manhã, nos jornais nacionais, pelo menos da rede mais independente, como o ICL, já davam a notícia do IP aqui, dizendo, sim, que a lógica neoliberal era desmontar e cobrar dos servidores e servidoras. Então, assim, nós temos uma tarefa, ao lado da nossa luta, fazer a luta das pautas nacionais, porque nós queremos
revogar as contrarreformas. Esta reforma que permitiu cobrar mais de aposentados depois da aposentadoria é uma reforma do governo Temer, mantida por Bolsonaro, que ampliou a retirada de direitos e reproduziu-se nos municípios e estados. E nós precisamos rever parte dela, parte da reforma trabalhista, precisamos reduzir juros. Então, esta luta nossa tem que se inserir. A nossa esperança é, sim, um governo Lula que mostre que outro caminho é muito mais virtuoso. E, nesse contraponto, a gente conseguir acantonar esse modelo de Estado mínimo, de retirada de direitos e de violência, porque é um Estado violento contra os seus servidores e servidoras. Foi isso que aconteceu ontem, foi violência. As pessoas estão arrasadas. Então, é o Estado praticando violência. Então, é lutar, e lutar concatenado com as pautas nacionais, que são pautas que podem mudar a vida, né? E podem mostrar caminhos politização, né? Porque as pessoas precisam compreender que a sua vida depende da política, das escolhas políticas. Certo, muito bom. Então, esse foi o bloco político, né, do nosso podcast 100 Ponto, uma realização da CUT do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindibancários Porto Alegre, aqui no Estúdio Hall. Estamos nos encaminhando agora para o segundo bloco, né? Bloco A Janela Cultural, Palco 100 Ponto. Queria agradecer, então, Helenir, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Guilherme, agradeço a CUT, aos sindicatos bancários. Eu conheci hoje aqui o espaço de gravação. Quero dizer que estou morrendo de inveja, vamos ter que fazer no CEPERS também. Não, mas é importante, tá? Quando a gente tem uma grande mídia que protege. Bom, a gente quer botar, Sofia, a gente quer botar uma propaganda paga na grande mídia, tu pode pôr desde que não use o nome do governador. Tu tem que dizer o governo, porque daí alguém pode pensar que é o Melo, pode pensar que é o Lula. Então, essa proteção nojenta que existe, né? Que bom que existem esses espaços onde a gente pode se pronunciar livremente, né? Dizendo aquilo que realmente nos preocupa e a verdade. Muito obrigada pelo espaço. Te agradeço. Sofia, muito obrigado pela tua presença e parabéns também pela atuação ontem e pela resistência que tu faz na Assembleia. Eu que agradeço. E que a CUT se fortaleça. Parabéns aos sindicatos bancários, CEPER Sindicato, todos os servidores, servidoras. Sua principal ferramenta de luta são os seus sindicatos. Né? Participem, fortaleçam, porque não é porque a gente começou a mudança pelo Brasil que a gente não precisa fazer luta, porque a luta de classes nesse país está muito clara, né? E os ricos, o agro, eles estão ganhando no rentismo, eles continuam com a maioria nos congressos, estão aí as CPIs criminalizando o MST, né? As CPIs que eles estão fazendo que são contra qualquer movimento que mexa na ordem constituída, a retirada e o ataque à questão ambiental que nós vivemos agora há pouco. Então, nós precisamos fortalecer esses canais de comunicação e a nossa organização sindical e a Central Única dos Trabalhadores em diálogo com as demais. Então, eu fico muito honrada de estar nesse canal que tem esse compromisso e agradeço porque isso também fortalece a nossa atuação. Um abraço. Certo, muito obrigado. Agradecer também quem está na técnica, o Diego, e ao Pittini, jornalista da CUT, que inclusive fez uma selfie com a Helenir ontem ali, colocando que é um orgulho para a classe trabalhadora uma dirigente tão combativa quanto tu, que faz esse bom combate aí, que muito nos representa e nos orgulha. Agora, então, antes também de finalizar, pedir para nos seguirem nas redes, né? O Facebook da CUT RS, o canal do Sindibancários Porto Alegre no YouTube e a nossa página no Instagram, @100ponto. Nos sigam, acompanhem aí a nossa produção. E agora vamos para o Palco 100 Ponto com Ciro Ferreira, que recebe nesta edição a música Lila Borges. Olá, eu sou o Ciro Ferreira e esse é o Palco 100 Ponto. Conosco hoje, ela que é cantora, compositora, educadora musical e produtora. Jurada de Prêmio Açorianos, indicada a Prêmio Açorianos, atual presidente da Associação dos Músicos de Porto Alegre, já foi representante do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio Grande do Sul, 2 discos gravados para o universo infanto-juvenil e agora com um financiamento coletivo no ar para o seu primeiro trabalho autoral. Ela, Lila Borges.
Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma. Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento nenhum trauma. Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma. Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento nenhum trauma. Eu tô sempre na rua, sozinho de bando, levando meu canto pra todo canto. Eu não tenho pena de alma pequena, se faz cara feia, não me espanto. Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma. Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento nenhum trauma. Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma. Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento nenhum trauma. Eu tô sempre na rua, sozinho de bando, levando meu canto pra todo canto. Eu não tenho pena de alma pequena, se faz cara feia, não me espanto. Grande Lila, companheira Lila, Isso aí. ativista cultural. Nos conhecemos aí nos eventos da Associação Cultural José Martí, tocando Isso junto, mesmo. dividindo o palco. Lila, fala um pouco pra nós, quais são as tuas referências, quem é a tua banda de infância, como é que tu chega nesse processo de construção com a música. Bem-vinda ao Palco Sem Ponto. Graças pelo convite. Bom, a banda de infância, aconteceu aos 15 anos de idade, na cidade de Rio Pardo, sou natural de lá. Então, todo adolescente que gosta de música, ele vai ter em algum momento a sua banda, né? E essa banda durou pouco tempo, assim, durou acho que uns 3 ou 4 shows. E aí eu já saí, fui para uma outra pegada de banda marcial da escola, fui tocar bombardino, aprender a ler partituras e fui fazer... O que é o bombardino? Bombardino é um instrumento de sopro, que ele tem uma campana para cima, assim, um instrumento grandão, de pisto, 3 pistos aqui, com a campana para cima, tipo uma tuba. Ele é grandão, Faz assim, o papel grave. do gravizão. Grave, é. E aí fui por aí, e daí segui na música, né? A música me acompanha desde que nasci, na verdade. Então, fala um pouco pra nós das tuas referências. Quem é que tu ouvia, assim? Quem é que te inspirou a seguir no caminho da música? Eu ouvia muito discos, né, em casa. A minha família, uma referência feminina muito forte é a Elis Regina. Então, e ela morreu no ano que eu nasci, assim. Então, não conheci, mas tinha essa referência de discos, né? E em casa, minha família tinha amigos que se reuniam em volta de uma mesa redonda nos finais de semana para beber e cantar e tocar. Então, a minha infância já veio daí a minha boemia E daí caiu e a na minha banda. musicalidade também. E daí montou a banda adolescente, daí teve a banda marcial da escola e tal, e daí deslanchou. Se veio. E daí eu sempre tive, na verdade, a família sempre vinha e dizia assim, cara, leva a música como hobby, mas vai trabalhar. Ah, que conselho. Tá, e aí a gente, né, como não tem aquele conhecimento, né, nem outras referências, enfim, e daí fiz isso, né, fiz faculdade de jornalismo em Fez URGS? Joinville. Não, eu perguntei se fez URGS, mas não, tu fez em Santa. Fiz em Santa Catarina, lá em Joinville. E aí, em 2004, eu vim para Porto Alegre, de volta, assim, enfim, queria já ter estado morando em Porto Alegre. Vim morar em Porto Alegre, conheci um cara que já era músico, tentei trabalhar em outras coisas, tentei terminar a faculdade, não terminei a de jornalismo, e até que um dia recebi um convite, vamos formar uma banda, pelo Paulinho Mineiro, um baixista. Já tinha datas e tudo para tocar, digo, vamos. E aí comecei a trabalhar com música no final de 2004, e aí eu disse, cara, não adianta eu procurar trabalhar com outra coisa, porque é realmente isso, e música dá dinheiro, e é esse o caminho que eu vou seguir. Assim. É uma questão de organização, né, Lila? E é bom falar isso contigo também, tu como ativista, tu como presidente da Associação dos Músicos de Porto, né? E
foi, né, teve uma participação no Sindicato dos Músicos do Rio Grande também. A gente, como músico, às vezes fica nessa, né? Como é que a gente se coloca como classe trabalhadora, né? Acho que passa também um pouco por aí, né? Por estar na organização, por se ver enquanto classe e olhando estando junto uns com os outros, né? Na real, é se ver enquanto trabalhador, né? Porque... Sim, o cara acorda cedo, estuda pra caramba, trabalha pra caramba, tira solo, tira repertório, né? Sim, porque é um lugar social que a maioria das pessoas não consegue enxergar e às vezes a própria classe não consegue enxergar. Que é o de lugar de ter direitos trabalhistas, né? E de se enxergar justamente enquanto trabalhador, trabalhadora. Porque... todo churrasco de amigos, se tem alguém que toca violão, ele é convidado a ir, né? Com o violão. Sim. E aí, beleza. E daí se mistura muito, né? O hobby, o prazer com o trabalho. Às vezes tu quer ir no churrasco, a gente sabe disso. Tá a gente louco toca por um violão. churrasco e uma cerveja e estão te oferecendo, a gente sabe como é que funciona. A gente sabe, e às vezes, enfim, né? E é um limite, né? Tênue ali, né? E também o lance do profissional, né? Tem muita... A nossa profissão, ela não é regulamentada. Então, o que acontece? A pessoa aprende a tocar um instrumento, toca bem, tem um monte de gente que toca bem, e já sai ali ganhando dinheiro com isso, né? Então, qualquer um pode ser músico. E isso é uma coisa boa. Porém... enquanto trabalhador, a gente ainda necessita de uma regulamentação e de algo que, se a pessoa não depende da música, tem muito médico que é músico também, né? Sim. E às vezes vai tocar num bar, tirando o espaço do trabalhador que vive da música, de graça. Porque ele acha bacana ali Sim. tocar. Então, existe esse lugar que tem que ser olhado e regulamentado. E isso só acontece com organização de classe, né? Estamos aqui no Estúdio Hall, no Sindicato dos Bancários, um programa que é uma parceria com a CUT-RS, falando sobre organização de classe e nos inserindo enquanto músicos, enquanto artistas nesse processo de organização popular. Lila, vamos fazer mais um som? Bora! Alguma coisa mais de agora, que depois o próximo papo é o que tu anda fazendo e como é que é essa história de financiamento coletivo. Bora! Essa é bem de agora. Essa é a última composição. Já fui elas, todas que vieram até aqui. Sou o pó que restou, uma faísca no fogo de chão, que na fogueira queimou, a chama ainda ardia. Desde lá já se sabia. Sou ninguém e sábia és também, e sabes brujas és. Eu sou brasileira, sou latino-americana até cabocla. Ancestralidade não se vê brasileira, sou latino-americana até cabocla. Ancestralidade. Sou brasileira, sou latino-americana até cabocla. Ancestralidade não se vê brasileira, sou latino-americana até cabocla. Ancestralidade. Todas elas. Que fusão de sonoridades, né? Todas elas aí, tá Elis, tá um pouco de, o que eu ia dizer, Mercedes para puxar pro mundo hispano, mas não, tem um toque até mais aflamencado aí, né? Tem uma... Sim, são as raízes, né? E aí a gente não foge disso, porque a gente é daqui, né? Do sul do Brasil. Então, em algum momento da vida, isso veio através das músicas nativistas e latino-americanas aqui, dos hermanos. Então, a gente se alimenta de arte, né? E esse alimento a gente vai fazendo parte da gente enquanto referência nas composições, né?
sobre as composições, como é que é o teu processo de composição? Meu, esse processo agora, tem músicas que eu já tenho há bastante tempo que vão entrar e outras que não vão entrar nesse processo. Tô priorizando músicas mais novas, né? Nesse novo processo. Foi a primeira vez que eu fiz parcerias musicais. Eu compus com o Gelson Oliveira. Bah, Vai, o tá eterno vendo? homem que fez a trilha do Pandorga, que Isso. acompanhou a nossa infância, né? Exatamente. Fiz uma música com ele, que eu fiz a letra, e aí foi um processo diferente, porque eu compus um texto. E geralmente o meu processo é compor a música já. Ou com uma melodia, ou com a harmonia. Os dois juntos, Geralmente ou os o primeiro dois... vem com uma letra e depois coloca a música em cima? Geralmente os dois juntos, assim, mas às vezes nasce primeiro a melodia e aí eu vou vendo pra onde é que ela vai. E às vezes é harmonia. Bah, eu tô a fim de fazer esses acordes aqui e aí vou colocando a letra. Mas tu é dessas que a coisa termina saindo meio junto, assim. Isso, O normal é isso, às vezes sai outra coisa, mas Isso, raramente outro Aham. processo. E nessa vez que eu tava compondo, saiu um texto. E não teve jeito de vir nada. Não veio melodia, não veio harmonia, não veio nada. Só veio um texto. Tanto que em um show, eu falei esse texto. Fiz uma versão... Tu tá falando desse último som que tu fez agora, é? Não, de uma outra que, que nem tem nome ainda. As coisas estão... Esse processo desse disco, ela tá vindo assim. As coisas estão surgindo. Não tem título de música, não tem título do álbum. A gente tá no meio do processo falando sobre ele. Isso. Tá. Então, ele não tá... Justamente, não tá nada finalizado ainda. Algumas coisas sim, né? E aí, eu fiz esse texto, não tinha jeito de sair outra coisa. Mandei pro Gelson, né? Eu digo, Gelson, olha só, faz a música. O texto tá aí. E aí ele fez uma baita música, assim, ficou lindo, lindo, lindo. E aí eu fiz outra parceria com a Dani Howen e a Dani Fritz. A Dani é cantora, a Dani Fritz toca violão, violonista. E elas fizeram letra e música. Fizeram e me deram, né, pra eu interpretar. Então, foram duas parcerias que surgiram. Tem uma outra parceria que é com o Fausto Prado, que ele também fez a música já não para o disco, mas ela vai entrar no disco, que é Lugar de Fala, que é uma música dele. E as outras são composições minhas, né? Vão ser entre 7 e 8 músicas. Eu acho que é 7, mas aí eu tô na dúvida se vai entrar uma ou não. Vamos ver. 7, certo. E o teu plano é lançar ele como disco, como Sim. CD físico, Não. lançar nas plataformas, lançar tudo de uma vez só, lançar singles. Como é que tu tem pensado essa história? Meu, eu vou lançar tudo de uma vez Clipe. só, porque eu sou assim, né? Clipe. Né? Tipo, Vamos ver. já faz o processo, já finaliza tudo. Clipe, ele vai vir depois, porque precisa de grana pra fazer clipe, né? Precisa de grana pra fazer tudo. Exatamente. Inclusive, esse é o papo que a gente tem que ter aqui, Lila. É. É possível que o pessoal veja, goste do teu trabalho agora, aqui no Sim. Sem Ponto também, né? E apoie, né? E colabore e Isso. participe, né, de alguma forma desse processo de composição. Fala um pouco para nós sobre essa história do financiamento coletivo, né? Uma coisa que quando chegou foi uma febre, né, dos financiamentos coletivos. Depois o pessoal né, foi entendendo como é que era. Daqui a pouco também deu uma saturada. Depois vieram projetos de incentivo à cultura. Depois os projetos de incentivo à cultura foram pro Beleléu com a história dos governos golpistas e depois com o Bolsonaro. Exato. Né? Agora que tá voltando. E daí tu me chega com financiamento coletivo. Sim. E eu bato muita fé no financiamento coletivo, né? É a maneira de tu envolver a turma, né? Exato. Fala um pouco pra nós sobre isso. Então, eu tô com esse financiamento aberto, né, no Apoia-se, que é uma plataforma nossa, né, aqui do Rio Grande do Sul, o Apoia-se. E, então, é apoia-se/Lila Borges. Tá ali nas redes sociais, todos os links. E esse processo é justamente para isso. Eu tô com o orçamento super reduzido e o super reduzido já dá 16 mil. É grana pra caramba, é o básico. né? Paga o estúdio, paga alguma Isso. coisa do lançamento, paga a produção, pré-produção. Sim. Alguma coisa do lançamento, mas circulação, por exemplo, não entra em 16 pila. Não, circulação, nada.
E aí vem a importância de daqui a pouco conciliar isso com uma Paulo Gustavo, com uma Aldir Blanc da vida, que daí tu consegue, né, um pouco daqui, um pouco dali, tu consegue te mexer, né? Isso, mas esse processo de financiamento, ele tem data para terminar, né? Que é em agosto, Até que dia vai? Pode até dizer o pra dia galera 15 certinho, de olhando pra essa agosto. câmera aqui, 15 de agosto. Só não deixa pra última hora, né? Eu sempre brinco, não deixa pra última hora. Não, porque tu pode apoiar agora em junho, depois em julho, depois em agosto. Maravilha, né? Pode claro, apoiar 3, claro. Tem 3 viradas de mesa aí. Como é que é as recompensas apoiar. que tu colocou? O pessoal leva A recompensa, o disco, né? sim. Eu não vou fazer o disco físico, né? Porque eu já fiz o último em 2017, que foi da Parapiás, o disco infantil. E eu tô lá com uma caixa ainda com 50 discos. Tá lá em casa. Mas quais são as recompensas CDs, lá que tu né? tem pro pessoal oferecendo agora? Recompensas são a arte que vai ser feita, a arte digital, com a possibilidade de impressão. E essa arte está sendo feita à mão por uma artista plástica, né? Trabalho lindo, único, assim. Uma das recompensas é essa, né? A outra é o encontro virtual que a gente vai fazer depois, contando de todo o processo, de todos os perrengues, de todas as coisas que aconteceram e como se dá, né? Fazer um planejamento, como que acontece. Então, de participar desse encontro. Aí a outra vai crescendo, né? Tu ganha isso, mais aí ingresso pro show, que daí esse ingresso ele tá valendo para todo o Brasil até 1 ano, enquanto a gente estiver com esse show, né? Levando para outras cidades aqui do Brasil. Quem apoiar de fora, no caso de Porto Alegre, pode já estar com o seu ingresso garantido, né? E depois o outro é uma música exclusiva. Daí é o financiamento, o preço mais caro, né? No caso, a partir de R$800. Que é uma música por encomenda. Tipo, tu me conta uma história, sei lá, tu quer fazer uma música pra tua companheira. Uma música, sei lá, pro teu pai, pra tua mãe, pra teu filho, pra formatura. Enfim, homenagear alguém. Ou uma música pra ti mesmo. Minha história é essa, eu quero ter uma música disso. E aí conto uma história e através dessa história eu faço a música, né? Letra e música. Olha, Lila, exclusivo. Original pra caramba o teu projeto. Né? Um prazer estar conversando contigo. Reafirmo, uma companheira da luta popular, né? Altamente conectada com as pautas da classe, né? Nos situando como músicos enquanto classe. Sim. E acho que tá dado o recado. Boa. Né? Muito boa a nossa conversa. Pessoal, sigam a gente no Instagram. Sem Ponto, uma parceria do Estúdio Hall, do Sindicato dos Bancários e da CUT-RS. Acompanhem a gente nas redes, sigam os nossos canais. E te peço, Lila, agora para finalizar com música no nosso melhor estilo. Boa. Muito obrigado. Vamos lá. Aqui. Passa que a gente se pega pensando na gente. Aquela madrugada balançou. Passa que a gente é pra cima, é graça e tal. E naquela rede sintoniza. A palavra cala, nosso corpo treme, não tem razão. Flutua. A palavra cala, nosso corpo treme, não tem razão. Flutua. Sou a cura, tua bagunça, planta de Oxalá. É a cura, minha bagunça, orixá. Sou a cura, tua bagunça, planta de Oxalá. É a cura, minha bagunça, orixá.
Coisa linda. Esse foi o Palco Sem Ponto. Até mais.